Já estão os TPCs todos? Trabalhos para casa? Até maio temos muito para trabalhar. Não esqueçam. Depois vou pedir os vossos trabalhos que é para os classificar. E dar uma nota, está bem? Já está? Falta alguém? Falta um outro, então está bem. Vamos lá. Mais 10 minutos, está bem. Deixa-me ir. Vamos ver. Outro dos símbolos, então, que vamos considerar agora, tem a ver com outra realidade que aparece no Antigo Testamento e também com Jesus, que é a nuvem e a luz. Estes dois símbolos são inseparáveis nas manifestações do Espírito Santo. Desde as manifestações do Antigo Testamento, a nuvem, umas vezes escura, outras luminosa, revela o Deus vivo e Salvador, escondendo a transcendência da sua glória. Com Moisés, no Monte Sinai, na tenda da reunião e durante a marcha pelo deserto. Com Salomão, por ocasião da dedicação do templo. Estas figuras são cumpridas por Cristo, no Espírito Santo. É aquele que desce sobre a Virgem Maria e a cobre com a sua sombra, para que ela conceda e dê à luz Jesus. No Monte da Transfiguração, é ele que sobrevém na nuvem que cobriu com a sua sombra. Jesus. Esta nuvem da Transfiguração, além de ser sobre Jesus, desce sobre todos os que estavam com ele. Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. Nuvem da qual se fez ouvir uma voz que dizia: este é o meu filho, meu eleito, escutai-o. É enfim esta mesma nuvem que esconde Jesus aos olhos dos discípulos no dia da Ascensão e que o revelará como Filho do Homem no dia glorioso da sua vinda definitiva. Outro sinal, símbolo do Espírito, é o selo. Selo significa, como símbolo próximo da unção. A unção, vimos há pouco, marca com o sinal do Espírito aquele sobre o qual é feita a unção. Como símbolo próximo da unção, vemos que foi Cristo que Deus marcou com o seu selo. João 6,27. E é nele que o Pai nos marca também com o seu selo. 2 Coríntios 1,22. Porque o selo indica o efeito indelével da unção do Espírito Santo nos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. Esta imagem do selo foi utilizada em certas tradições teológicas para exprimir este caráter indelével, caráter que não se apaga, impresso por estes três sacramentos: o batismo, a confirmação e a ordem. Uma vez recebidos, não mais podem ser repetidos. Portanto, esta marca que o Espírito confere em cada um destes sacramentos deixa o cunho, deixa a punção
Somos marcados pelo sinal do Espírito e pertencemos ao Espírito e a mais ninguém. O termo selo está relacionado com marca, sinal de pertença. Pertença de quem coloca a marca e sinal de pertença àquele que coloca a marca por parte daquele que recebe essa marca. Somos possuídos, somos pertença do Espírito e nós sentimos-nos pertença desse que nos possui. É o sentido do cunho que se impõe. Não se pode perder, tem dono. Ou seja, nós cristãos temos dono, somos filhos do Espírito, somos donos do Espírito. E a Ele devemos este sinal de pertença, reconhecendo-nos possuídos por Ele. Esta marca estava já presente em toda a descrição do êxodo, da saída do Egito, da celebração pascal, quando o anjo vinha colocar a marca dos filhos de Deus, filhos de Israel, para que o anjo exterminador não passasse e provocasse a morte, mas passasse adiante. A marca do sangue do Cordeiro, posto nos umbrais das portas das casas. Em Apocalipse 7.3, vemos também esta marca em que os servos de Deus devem ser marcados com o selo de Deus vivo, antes que o anjo do Senhor execute os castigos. Em Israel havia, tal como noutros povos, o costume de marcar na mão o nome do seu Deus. Isaías 44.5, Apocalipse 13.16. Os eleitos, à semelhança do Cordeiro do Apocalipse, estão marcados com o selo de Deus Pai. Apocalipse 13.12 e 14.1. Para os padres da Igreja, este selo é a cruz de Cristo, que era colocada na fronte daqueles que acabavam de ser batizados na celebração do batismo. A cruz não é nunca um sinal mágico para afastar os espíritos maus ou não sei o quê. Aliás, ainda hoje acontece quando se abre a boca, como é que se fazia abrir a boca? Cruzados, não era? Era para quê? Era um sinal mágico, não era um sinal cristão. É para não deixar entrar os maus espíritos, dizia-se, que entravam pela boca. Vejam o que é o ridículo desta subscrição. Não sabias? Aprendeste alguma coisa hoje? Lindo! Ora, entendia-se que os males, esses tais males que a superstição atribuía a esses atos, que entravam pela boca, pelo ar que se respirava. Então, para não entrarem as bruxas dos maus espíritos, punha-se uma cruz à boca como se isso fosse algum sinal de defesa. Vivido pelo Espírito, vivido pelo sinal da cruz, essa marca que o Espírito confere, não há mal que nos chegue. E todo o mal que vier, vem também com o remédio, que é o próprio Espírito. Para os padres da Igreja, portanto, este sinal é a cruz de Cristo, que era colocada na fronte dos que eram batizados no batismo. O tema do selo como sinal do Espírito está ligado, sobretudo, à segunda carta aos Coríntios, 1:21 a 22, em que São Paulo fala deste sinal com a unção do Espírito Santo. Quem vos confirma convosco em Cristo e nos consagrou é Deus. Ele é que nos marcou com o seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. O selo aponta, então, para que algo que fica bem gravado, uma marca que não se apaga mais. O selo colocado como marca no batismo, este sinal é colocado pela Igreja, como lugar da celebração do batismo e como sinal de pertença, pretende mostrar que não somos cristãos perfeitos sem a marca bem gravada do Espírito de Jesus. Esse é que nos marca, esse é que nos torna, dizemos há pouco, esse testemunho profético, sacerdotal, real, da presença do Espírito em nós. Outro símbolo do Espírito, que é bem conhecida e que é necessário prestar atenção, é a mão e a imposição das mãos. Diz o Catecismo da Igreja Católica, é pela imposição das mãos que Jesus cura os doentes e abençoa as crianças.
O mesmo farão os apóstolos em seu nome. Mais ainda, é pela imposição das mãos dos apóstolos que o Espírito é dado. A Epístola aos Hebreus coloca a imposição das mãos entre os artigos fundamentais do ensino dos apóstolos. Este sinal de infusão omnipotente do Espírito Santo guarda-o a Igreja nas epiclésias sacramentais. Sabem o que é epiclésia, não sabem? Quando o pão e o vinho são colocados em cima da mesa, o que acontece? O sacerdote estende a sua mão sobre os dons colocados no altar, para que, a partir daquele momento, o Espírito os transforme no corpo e no sangue de Cristo. Quando o sacerdote impõe a mão sobre a água pré-batismal, que vai servir para o batismo, estende a sua mão para que o Espírito desça sobre aquela água, a torne, por ação do Espírito, transformadora, purificadora. Ação batismal. Este símbolo aparece no Novo Testamento ligado à transmissão de uma bênção. Gênesis 28, 14. À transmissão de poderes de alguém que vai entrar ao serviço da comunidade. Neemias 27, 18 e 23. Isto porque a mão é o símbolo tradicional da força, do poder e da autoridade. Deuteronômio 1, 27. O fundamento deste gesto parece residir no facto de com ele se comunicar algo a outra pessoa. É o caso da imposição das mãos sobre as vítimas dos sacrifícios que estão referidas longamente no livro do Levítico. A transmissão feita no caso do bode expiatório refere-se aos pecados do povo, quando, Êxodo 29:10, todo o povo se reúne, o sumo sacerdote, uma vez por ano, manda trazer à sua presença um bode. Sobre ele impõe as mãos com esse gesto, descarregava sobre aquele bode os pecados de todo o povo, e o bode é enviado para o deserto para ser consumido pelas feras como sinal da libertação do pecado. Noutros sacrifícios, é um gesto, sacrifícios que eram usados na Antiga Aliança, estamos a falar disso, este gesto de solidariedade com a vítima era feito da mesma forma, pela imposição das mãos daquele que oferecia à vítima, como sinal de que aquela vítima simbolizava ela própria, a sua pessoa, a pessoa de quem estendia as mãos sobre ela, para que a vítima, como emulação agradável a Deus, servisse para transportar de algum modo o espírito da pessoa junto de Deus, de quem, libertando assim do pecado. Mediante este gesto, aquele que oferecia o sacrifício colocava-se no lugar da vítima, ou melhor, fazia com que a vítima subisse até Deus em seu lugar. No Novo Testamento, este gesto aparece sobretudo como sinal da transmissão de um cargo, da transmissão de uma função, de uma tarefa, que está anexo ao espírito de sabedoria para governar o povo. Este dom anda também ligado no Novo Testamento à cura e à bênção. São Paulo, que é também, por sua vez, beneficiário desta imposição das mãos, que o cura da sua cegueira, recebe por este gesto o dom do Espírito. Atos 9, 12 e 17. Quando Paulo é levado para o profeta Ananias, cego, a imposição de Ananias, das mãos de Ananias sobre ele, que lhe faz recuperar a vista e lhe confere a força do Espírito para poder perceber o que nele tinha acontecido. Há uma relação de causa e efeito entre este gesto de imposição das mãos e a cura de Paulo. Ainda, também, no Novo Testamento, Atos 13, 3, um gesto de envio em missão de Paulo e Barnabé. Atos 13, 3 refere este gesto que lhe impuseram as mãos e enviaram Paulo e Barnabé. Nos Atos dos Apóstolos, por 5 vezes é o gesto da transmissão do Espírito. Vejamos, por exemplo, Atos dos Apóstolos 8, 15 a 19. Os habitantes de Samaria recebem pela imposição das mãos dos apóstolos o mesmo Espírito que tinha descido sobre a primeira comunidade de Jerusalém. Atos 12, 1 a 13. Noutra passagem acontece
a transmissão do Espírito em vista ao desempenho de um cargo ministerial na comunidade. Atos 6:16. Na primeira carta a Timóteo 4:14, a imposição das mãos é feita pelo presbitério, ou seja, pelo conjunto dos presbíteros. A primeira carta a Timóteo 5:22 também refere: a unção foi-te dada pela mediação de uma profecia com a imposição das mãos do presbitério. A profecia feita por meio da Assembleia torna autêntica e torna real esta ação do dom do Espírito. A imposição das mãos é um gesto litúrgico que transmite o Espírito Santo, em ordem a um serviço comunitário. 1 Coríntios 12. A tradição da Igreja ligou sempre este gesto à transmissão do Espírito, mesmo no batismo, sobretudo na liturgia do Ocidente. O gesto da imposição ia sempre ligado a uma oração, que era feita sobre aquele sobre quem se impunha as mãos. É imposta a mão, chamando e convidando o Espírito através de uma bênção. Sobre a água, o Espírito é invocado para a santificar, para a tornar capaz de transmitir a santidade do próprio Espírito, que sobre ela é pedido, se deixa. Aqui, então, toma posse do neófito, toma posse daquele que é batizado. Porque esse poder que a água recebe do Espírito é comunicado e toma posse desse que é batizado. Por este rito, então, o que é batizado, o neófito, é visto como recuperando a sua simplicidade e pureza originais, sobretudo pela associação deste rito com o símbolo da pomba. Associada à mão aparece também, e à imposição das mãos, aparece o dedo. Vamos resumir: Jesus, pela imposição das mãos, cura os doentes, abençoa as crianças, pede o dom do Espírito, os apóstolos dão o Espírito e curam, e voltaste para trás? Não. E a epiclésia sacramental que falámos há pouco, que é a descida dos dons sobre os apóstolos, a descida do Espírito sobre os dons que são colocados no altar. Portanto, na Igreja, a imposição das mãos anda associada a estes significados. É um sinal de bênção, é prece pela cura de um doente, e estamos associados na Igreja o sacramento da unção dos doentes e não só. A transmissão do ministério à comunidade, o sacerdote é imposto às mãos para o serviço da comunidade. É uma solidariedade na oração, ou seja, colocamos-nos em união com aquele por quem oramos e sobre quem pomos as mãos, e confere por este gesto uma unidade na comunidade, na mesma fé, no mesmo Espírito. Outro gesto, sinal do Espírito também, sinal da ação e da presença de Deus, é o dedo, que é reconhecido desde sempre como associado à presença de Deus. No episódio do Êxodo, número 8:13, quando se relatam os castigos que o Senhor impôs ao faraó, que nessa altura chamou os magos para dizer: o que é que se passa com isto? Expliquem-me lá o que é que se passou. Então os magos disseram ao faraó: é o dedo de Deus que faz isto, tudo isto acontecer. É a ação de Deus. Também, mais adiante, no Êxodo 31:18, aparecem os 10 mandamentos associados à intervenção do dedo de Deus, quando o Êxodo diz: as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Mas no Novo Testamento é também este sinal que é associado à ação do Espírito. Esta lei nova de Jesus está escrita com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. É também o dedo de Deus que acontece nesta transmissão do novo Espírito de Deus vivo. São Lucas relata esta explicação de Jesus quanto àqueles que o acusavam de estar conivente com o demónio. Se é poder de Deus que eu expulso demónios, então o reino de Deus já está entre vós. No hino de Pentecostes,
o Veni Creator Spiritus, vem o Espírito Criador, também invocamos este dedo da mão do Pai. Tu és o Espírito dos 7 dons, o dedo da mão do Pai. Sinal dessa presença. Portanto, o dedo, e pelo dedo de Deus, que Jesus expulsou os demónios, lei de Deus escrita em tábuas, não de pedra, mas de carne, e o dedo de Deus presente nos dons do Espírito. Mais um símbolo importante nesta consideração desculpas entre uma sessão e outras páginas variadas. Outro símbolo importante é a pomba. No fim do dilúvio, cujo simbolismo está ligado ao batismo, diz o catecismo da Igreja Católica, a pomba solta por Noé volta com o ramo novo de oliveira no bico, sinal de que a terra é outra vez habitável. Quando Cristo sobe das águas do seu batismo, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desce e paira sobre ele. O Espírito desce e repousa no coração purificado dos batizados. Em certas igrejas, a reserva eucarística é conservada num recipiente metálico em forma de pomba, suspenso sobre o altar. O símbolo da pomba é utilizado para significar o Espírito Santo, tradicional nesta iconografia cristã. Para os gregos, a pomba era uma ave profética por excelência. A pomba simbolizava também para eles a alma humana. Muitas vezes se diz que as almas dos mártires e outros santos voaram ao céu como pombas brancas. Estes relatos acontecem, por exemplo, no martírio de São Policarpo, Santa Eulália ou Santa Escolástica. Foi vista, celebramos ontem, dia 10. Ontem, sábado. O tempo voa. Ontem, sábado. No Novo Testamento, a pomba ocupa um lugar privilegiado entre estas imagens, entre esta simbólica do Espírito, que aparece, em primeiro lugar, no batismo de Jesus, que coincide nos 4 evangelistas. O relato dos 4 evangelistas é o mesmo para esta descrição. Rasgaram-se os céus e Jesus viu o Espírito de Deus a descer sobre ele em forma de pomba. Nas culturas antigas do Mediterrâneo, a imagem da pomba exprimia um mensageiro de Deus. Na cultura clássica, a pomba era um símbolo do enlevo amoroso sobre a pessoa amada. E na cultura judaica, significava a inocência, a pacificação e a bem-aventurança após o dilúvio. Na criação, então, encontramos presente também esta simbólica da ave. Não são muitos os textos da Bíblia que nos falam da pomba, mas todos eles se referem, em sentido simbólico, à pomba. São 3 principalmente. Primeiro, Gênesis 1 a 2, que refere à ave, que durante a criação aparece como um pássaro cósmico a chocar a vida que a Terra ainda não tem. Esta ave ainda não tem nome, é apenas designada como uma ave. Vem depois a pomba, agora com o nome, no episódio do dilúvio, como destruição da criação. A pomba aparece como uma ave, que significa que a vida, a criação, recomeçou a vida na Terra. Diz o Gênesis 8 a 12. Noé soltou uma pomba a fim de verificar se as águas tinham diminuído à superfície da terra, mas não tendo encontrado sítio onde pousar, a pomba regressou à arca para junto dele, pois as águas cobriam ainda a superfície da terra. Aguardou ainda 7 dias. Depois, soltou novamente a pomba, que voltou para junto dele, à tarde, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Noé soube então que as águas tinham baixado sobre a terra. Aguardou ainda mais 7 dias. Depois, tornou a soltar a pomba, mas desta vez ela não regressou mais para junto dele. Ou seja,
nova criação acontecia, a pomba já tinha lugar e espaço, alimento, para subsistir. Esta pomba está em plena relação com a vida e com a criação. Mas o texto mais importante da pomba, como símbolo do Espírito Santo, é, sem dúvida, o do batismo de Jesus. Marcos 3, 13-17 e todos os outros correlativos, os outros evangelhos que são iguais nesta descrição. Os 4 evangelhos referem então este símbolo como sinal, como símbolo da pomba, em ligação com o céu e com o Espírito Santo. No Cântico dos Cânticos, um livro belíssimo, lindíssimo, a pomba é símbolo da beleza, do desejo e do amor. Por isso, ela foi utilizada porque estava lindamente a simbolizar o amor do Pai ao Filho e a comunicação de ambos, mediante o Espírito Divino, o Espírito do Pai e do Filho, o Espírito Santo. A Igreja também viu, nessa sua tradição, a pomba como símbolo do Espírito Santo. São Justino viu o batismo como o cumprimento do dilúvio e, portanto, a pomba como símbolo do Espírito que desce sobre Jesus. Tal como o dilúvio fez nova criação, destruiu o que era mau e fez nova criatura, nova criação, assim o batismo é a vida passada, submersa pelo dilúvio, vida antiga, e uma nova vida que surge pela própria imersão do batismo. A arte cristã associou sempre a pomba à descida do Espírito na criação, sobre Maria, sobre Jesus, no batismo em geral. Os batistérios, além da água viva, isto é, água corrente, representam o símbolo da pomba. Ou seja, 2 símbolos do Espírito presentes nesse mesmo lugar. A água e a pomba. O texto do batismo de Jesus encontra-se depois dos evangelhos da infância e antes da vida pública de Jesus. O episódio do batismo, sobretudo a descida do Espírito de Deus sobre Jesus, representa, por assim dizer, o primeiro passo da sua missão. Jesus, recebendo o batismo, recebendo o Espírito, está pronto, está preparado para o desempenho da missão que o Pai lhe confiou. Antes de iniciar o seu ministério público, Jesus recebe do alto as garantias que o apresentam como Filho de Deus, sem qualquer tipo de dúvida. Mateus 3,17. Deus diz: este é o meu Filho, muito amado, no qual pus toda a minha complacência. A pomba, no batismo de Jesus, é símbolo da nova criação. Anda associada à ideia de pureza e simplicidade. Oséias 7,11. O mesmo Jesus diz aos discípulos que envia em missão: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10,16. Ora, o símbolo da brancura anda sempre associado a Deus, ao céu, ao que está por cima da terra. A brancura da pomba pode ser vista assim como uma maneira de associar ao Espírito, ao que vem do alto. Eis que os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba, vir sobre ele. A pomba descida do céu, como sinal desta brancura, sinal do Espírito. No contexto da Bíblia, devemos buscar a explicação genuína que esconde uma grande mensagem de fé. É no princípio da vida pública de Jesus que nos aparece este símbolo. Será bom também irmos ao princípio da Bíblia, a Gênesis 1, 2 e 3, procurar o sentido profundo, cabal, do simbolismo da pomba. Diz Gênesis: a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E disse Deus: faça-se luz. A luz foi feita. Quando a criação estava ainda no seu princípio, o Espírito de Deus vem criar toda a beleza do universo. É Ele que faz do caos desordenado e tenebroso um mundo organizado e belo. Ele é o Espírito Criador. No batismo de Jesus é nova criação, é nova realidade que é fundada por esta vinda do Espírito de Deus sobre Jesus. Por isso, no seu batismo, a pomba e vários elementos são comuns a esta relação entre a criação e o batismo de Jesus, que nos ajudam a ligar este simbolismo da pomba com o Espírito de Deus e, portanto, com Jesus que é batizado. São estes os seguintes elementos que estão presentes nestas 2 versões.
da criação e do batismo de Jesus. O céu, a terra, as águas. A ideia da ave que voasse por cima da terra e a palavra criadora de Deus. Vimos há pouco, na ave, que não tinha nome, que voava sobre a criação. São estes elementos bastantes para ligar o episódio do batismo de Jesus com os primeiros versículos da Bíblia. Assim como o Espírito de Deus, no Gênesis, produziu a criação de todas as coisas, assim como Jesus produzirá uma nova criação, um mundo novo, um povo de Deus no Novo Testamento. Esta é a grande mensagem do episódio do batismo de Jesus. E também a chave explicativa da pomba, como símbolo do Espírito Criador de Deus no Gênesis. O símbolo de que Jesus possui plenamente o Espírito de Deus. Assim como o Espírito pairava sobre as águas primordiais, assim agora, em forma de pomba, paira sobre as águas do batismo de Jesus, para lhes conferir uma força nova, sobrenatural, preparando deste modo o batismo do Espírito, que é o batismo da nova criação. Nas palavras de João Batista, ele batizar-vos-á com o fogo do Espírito Santo. Não é, pois, Jesus que é transformado, que é feito nova criação, porque é Ele que inicia esta nova criação. É Ele, o novo Espírito presente na criação. O Espírito vem apenas indicar aos homens que em Jesus está a força transformadora, a nova criação escondida nas águas do mundo humano, em que Ele, Jesus, quis encarnar. Efetivamente, é depois de sair da água, depois desse gesto batismal, é depois disso que o Espírito desce sobre Jesus. Mateus 3,16. E Jesus, depois de sair da água, recebe o Espírito. Não propriamente como uma força transformadora de Jesus, mas indicativa de que é Ele a nova criação. E ao submeter-se a um batismo de água, que era próprio de pecadores, Jesus quis assumir plenamente a condição humana, exceto o pecado. A sua presença nas águas batismais confere ao crente uma vida nova para a transformação de todas as realidades que estão à sua volta. A ideia de que Jesus no batismo inicia a nova criação encontra-se confirmada no episódio da pomba que pousa na arca de Noé. Ou seja, Noé, no Gênesis, percebe que há uma nova criação porque já a pomba não regressa, porque já tem vida nova para poder subsistir. A nova humanidade que sai das águas do dilúvio é confirmada pela pomba. A pomba representa a paz oceânica, o anúncio de uma nova era, de uma nova vida que não tem mais destruição, porque nela habita o Espírito. Porque o que nos leva a concluir que Jesus é o novo Noé. Jesus é Ele sobre quem repousa o Espírito recriador, sempre novo, de Deus. Aquele sobre quem vive-se o Espírito descer e permanecer é que batiza o Espírito Santo. Ele é o sinal da presença do Espírito. A pomba é também símbolo do Espírito Criador do novo povo. Anda, portanto, associado a este novo êxito, do novo povo. Se, na verdade, existe ligação entre o Gênesis e o batismo de Jesus, há também uma ligação com o livro do Êxodo, observando estes elementos que unem estes dois sentidos e significados. As águas do Jordão, as águas do Mar Vermelho. Moisés e Jesus. Depois de sair das águas, Jesus vai para o deserto, como o povo, depois de passar as águas do Mar Vermelho. A imagem da ave que acompanha e acolhe o povo como Deus o acompanha e acolhe a travessia do deserto. Esta ligação entre o êxodo e o batismo de Jesus leva-nos a concluir que Jesus, que sai das águas batismais, sobre quem se pôs o Espírito, é mais do que o novo Moisés, o simples condutor do povo. Jesus é o primeiro, o primogênito de uma nova comunidade, um novo povo, da comunidade de crentes. Este novo povo é um povo espiritual, porque é possuído pelo Espírito Santo. Outro símbolo da pomba é símbolo de um povo criador para o amor. Como vimos no livro do Cântico dos Cânticos, e foca este símbolo da pomba, e no Cântico dos Cânticos encontramos um poema sobre o amor de Deus para com o seu povo. Um povo que deve viver nesta fidelidade perfeita à aliança com o seu Deus.
Este povo é representado simbolicamente pela candura do amor que é a pomba. Diz o Cântico dos Cânticos 2,14: Vem, minha pomba, que te ocultas nas fendas dos rochedos e nas fendas das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto. Um povo perfeito é digno de ser chamado justamente esposa do Senhor Deus, porque é invadido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do esposo, representado na imagem da pomba. O novo Israel, o novo povo de Deus, presente na imagem renovada do Espírito. Há sempre um suplente. Cansou-se, estava a descansar. Dizia então: se a pomba designa o novo Israel, o novo povo de Deus, que vive numa aliança sempre renovada no Espírito Santo, ao descer sobre Jesus, em forma de pomba, liga e indica que ele é a encarnação, o representante e fundador deste novo povo de Deus, alicerçado sobre nova criação, nova aliança, sobre o amor. O texto do Cântico dos Cânticos, que celebra poeticamente o amor do esposo divino para com o seu povo, representado na pomba, torna então esta profecia do que irá acontecer. Quando o Espírito desce sobre Jesus em forma de uma pomba, o Pai declara o seu amor pelo seu Filho, pelo Verbo de Deus feito homem, com uma linguagem semelhante à do Cântico dos Cânticos. Tu és meu Filho muito amado. Vem minha pomba amada. Aqui diz: vem meu Filho muito amado. Em ti pus toda a minha complacência. Este é o meu Filho muito amado. Etc, etc, etc. Portanto, esta ligação do amor e da pomba é sinal também da presença de Cristo como Filho de Deus, muito amado de seu Pai. Este novo povo, fundado por Jesus, chamado no Cântico dos Cânticos esposa e pomba, é muitas vezes apelidado de esposa no Novo Testamento. Os símbolos da pomba e do fogo do batismo de Jesus juntam-se para significar a mesma coisa. O amor de Deus pelo seu novo povo, que somos todos nós. Um povo consagrado para a missão. No Novo Testamento, esta descida do Espírito anda ligada à profecia. No batismo de Jesus, a descida do Espírito, em forma de pomba, pretende manifestar, em primeiro lugar, o seu ser espiritual. Porque, desde a sua concepção, ele é fruto do Espírito. Ele é habitado pelo Espírito. Ele é capaz de nos enviar o Espírito para receber do seu Pai quando ressuscitar. A forma da pomba pretende nos convencer que somos povo de profetas, conduzidos por esse Espírito anunciador. Somos conduzidos pelo Espírito. Não. Conduzidos pelo Espírito Santo, a alegria do amor. Somos conduzidos pelo Espírito Santo, a comunhão com o Senhor. Somos conduzidos pelo Espírito Santo, a alegria do amor. É só o texto para mudar, não é? Porque senão torna-se pesado, não é? Só tem. Só que mesmo tem que fazer 5 megas, os low slides. Não há problema. Lancei, vou chegar a casa, não sei que horas, mas depois eu mando um e-mail para baixo. Eu tenho lá. Não, é que eu tenho que ser que tenho que sempre lá muita coisa. Às vezes já chega tudo. Manda mesmo. Tá bem, mas eu depois mando mensagem que eu vou limpar aquilo tudo para ficar livre. Se tivesse pena, gravava para o seu pena. Não tem. Isto está. Grava. Depois no motor para tentar passar. Dá para passar tudo. No fim, Está bem. vai ligar. Depois. Está bem, ok.
está aqui gravado, acho que não tem interesse. Tiro tudo fora para ficar mais limpo. Está tudo aí? Os cantos, quando é secundário. Então, uma arrancada final para levarmos ao fim esta nossa sessão. Mais um símbolo, o último símbolo que vamos tratar hoje sobre o Espírito. Falta então, qual é que falta agora? Qual é que falta? O vento, nesta maravilhosa. Falta o vento? O vento está cá. Viva o vento! O vento é um dos fenómenos mais conhecidos da natureza e transmite-nos, consiste essencialmente numa movimentação de ar e o... Desliga aí, desliga também. Obrigado. Esta movimentação de ar consiste na natureza que nos rodeia. Quando sentimos o impacto do ar, acontece também no interior e no exterior do nosso corpo, nos homens e nos animais, por meio da respiração. Sabemos ainda que o vento não se vê, apenas se sente a sua passagem no movimento dos objetos ou na respiração. Isto é, do vento sentimos os seus efeitos. Deste modo, vamos enumerar algumas das propriedades do vento, como sinal que nos importa considerar aqui na simbólica do Espírito Santo. O vento conserva a vida, porque não podemos viver sem ar. O vento alimenta a chama do fogo, enche todo o espaço, movimenta tudo o que é leve, purifica o ar contaminado. Quando é forte, pode partir qualquer objeto. Ele é instável, é invisível, inconsistente. Move-se continuamente sem sabermos para onde. Ora, o povo bíblico serviu-se deste símbolo do vento para exprimir a presença de Deus no mundo. O vento é forte, move as nuvens, agita as árvores, revolve o mar e é invisível. É superior a tudo quanto é humano e terreno. Nota-se a sua presença e os seus efeitos, mas não se deixa agarrar nem fotografar. Só o pincel do artista o consegue tentar, através dos seus efeitos, manifestar a sua presença. Tanto o vento como o alento estão em constante movimento e põem as coisas em movimento. No corpo humano, o sopro, a inspiração e a expiração são sinais e manifestações de vida, da vida. São movimento e circulação de vida e dão vida ao corpo. Opõem-se ao que está inerte, ao que não respira. Por isso, enquanto Ruá, o Espírito é forte, é dinâmica, é invisível mas presente, não se consegue apanhar, é transcendente, mas é fonte de vida e atmosfera ou meio vital que os seres têm condições de vida e apropriam-se para usar como atributo de Deus, significar que a respiração do próprio ser de Deus que cria e oferece a vida que se comunica. No Novo Testamento, o símbolo natural de Ruá, dito em grego, diz-se pneuma. Segundo São João 19:30, Jesus transmite o seu Espírito no seu último alento. Jesus sopra sobre os apóstolos para lhes comunicar o seu Espírito, isto é, para se comunicar a si próprio. Na própria descrição do Pentecostes, este episódio é descrito como um ruído semelhante a um vendaval. O agir de Deus por meio do vento manifesta-se na libertação do seu povo
no Egito. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor castigou o mar com um impetuoso vento do Oriente que soprou durante toda a noite. O vento da tempestade é também o veículo que transporta o profeta Elias. Transporta o profeta Elias para o céu. Diz o livro dos Reis, 2 de Reis 2, 1 a 11. Aconteceu que, quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu, num redemoinho de vento, Elias e Eliseu partiram para Gilgal. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O vento de Deus transporta o próprio Jesus ao deserto. Diz o texto do Evangelho em grego, pelo pneuma Jesus foi impelido para o deserto. As Bíblias traduzem por Espírito, mas no fundo é o vento, é a força de Deus que transporta Jesus para o deserto. Jesus é transportado por este vento de Deus. Esta força divina manifesta no sopro, vento de Deus, vem sobre certos homens a quem Deus chama para ações especiais em favor do seu povo. É o caso dos juízes e dos profetas. Neste sentido, este vento do Espírito de Deus revela a vontade de Deus, os seus desígnios e a sua palavra. É o símbolo da luz, o símbolo da força divina, que fortifica e ilumina os caminhos dos homens. Outra propriedade do vento é a de conservar a vida. Ninguém vive sem ar. Por isso, a respiração, o ar-vento, foi considerado como símbolo da vida que vem de Deus, Criador da vida. Significa este ruá, o sopro vital, a respiração vital. Esta respiração dá vida ao corpo mortal e levanta das ameaças da morte. A vida divina, ao corpo mortal, a vida divina, dizia eu, simbolizada pelo vento, aparece logo no início da Bíblia. Gênesis 2, 5 a 8. Quando Deus criou o homem, fez um bonequinho, no relato, no mito da Bíblia, e insuflou-lhe ar pelas narinas. Quer dizer, fê-lo viver. Começou a viver. Respirando, começou a viver. O homem recebeu o sopro vital, ou seja, o vento da vida, o espírito da vida, porque o vento de Deus é aquele que tudo cria. O vento como ar em movimento é símbolo então desta liberdade absoluta criadora de Deus. Esta liberdade deste Deus que pronuncia não apenas a sua palavra, que separa os elementos e os coloca em ordem. É uma palavra ativa, uma palavra criadora. O texto do Gênesis 1:2 traduz isto mesmo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. O Espírito de Deus é Espírito Criador, como uma pessoa. E o relato da criação, quer do mundo, quer do homem, diz que, depois de fazer este boneco em forma humana, tal e qual, como se faziam bonecos para representar os deuses, os ídolos, este Deus vivo deu a este boneco de barro a sua vida, a sua própria vida, o sopro do seu ser. Este sopro que vem deste ruá, Espírito de Deus. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro, o ruá da vida. E o homem transformou-se num ser vivo. Jó afirma que não é possível ter vida sem esse sopro de Deus. Diz Jó 34:14, se ele retirasse o seu sopro e fizesse voltar a si o espírito do homem, toda a carne pereceria no mesmo instante e o homem voltaria ao pó. A Bíblia, servindo-se destes símbolos, viu os ventos como sopro da boca de Deus, uma espécie de energia, força divina, que dá a vida ou que destrói a vida. No Novo Testamento, é este vento de Deus, que pode ser um simples sopro, que produz a criação, ou seja, o novo povo de Deus. É o que Jesus faz no primeiro dia da semana, no domingo de Páscoa, no início do novo mundo. Quando ressuscitou e apareceu pela primeira vez aos discípulos, o que é que ele fez? Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Literalmente, ou dito à letra, recebei o vento santo. Tal e qual como Deus, no início da criação, criou tudo e deu origem à vida pelo sopro vital sobre o homem que tinha criado. Agora Jesus forma um novo homem, nova vida, através do sopro sobre os discípulos, dando-lhes o Espírito, o novo Espírito.
Vimos já que uma das qualidades do vento é o facto de ser invisível e móvel. Move-se continuamente, mas não o vemos. Conhecemos apenas os efeitos da sua passagem. Às vezes esta passagem é devastadora, a força do vento ciclónico, dos tornados e tudo o que a gente conhece. Outras vezes é suave como a brisa da manhã ou a brisa da tarde, calma e morna. Por isso o povo de Deus encontrou no vento este símbolo de presença invisível, esta presença de Deus. Invisível, mas sentida nos seus efeitos. O vento forte é sinal da reação poderosa de Deus. O vento brisa, sinal da paz que deve reinar e da sua presença no mundo. Gênesis 3:8, referindo-se a Adão e Eva no paraíso. Aperceberam-se de que o Senhor percorreria o jardim pela brisa da tarde, e o homem e a sua mulher logo se esconderam no Senhor seu Deus, por entre o arvoredo do jardim. O vento de Deus, por vezes traduzido por Espírito, é visto sobretudo como símbolo da força incontrolável das forças humanas, aparece em todas as manifestações que são significativas da presença de Deus, as chamadas teofanias. É por isso que no dia de Pentecostes a vida do Espírito é significada, é relatada sobre a nova comunidade dos discípulos sob uma forma de forte rajada de vento. Subitamente ressoou, vindo do céu, um som como forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Atos 2:2. O facto desse vento ser como rajada exprime a ideia de não se tratar de um simples vento, mas um vento do céu, isto é, de um vento que vem de Deus. E tal como esta manifestação da teofania de Deus no Sinai, o vento do furacão criou o povo de Israel, desta vez no novo Sinai, em Jerusalém, é um novo vento de Deus, que cria um novo povo, o novo Israel, fundado por este vento de Deus, este Espírito Santo, enviado por Jesus, depois da sua subida ao céu. Alguns textos para vocês poderem também refletir sobre esta simbólica. Já para a nota? Vamos passar adiante? Sim ou não? Não, pronto, não. Eu sei. Estou aqui para ajudar. Acelerar. Para agradecer à Cristina a ajuda que está a dar para o bom êxito desta sessão. Sem ela seria mais difícil. Isto haverá de ser por escrito. Não. A gente depois haverá de dissolver isto escrito para podermos escrita. Podemos passar adiante? Não, ainda. Falta muito? Não, meio. Já foram sendo citados durante a explicação. Se não dizer na nota, já está presente. Vamos então para a reta final desta reflexão de hoje. Vamos falar a seguir da processão do Espírito, da relação entre o Espírito, o Pai e o Filho, ou seja, a importância da compreensão desta relação trinitária e da unidade da relação trinitária e do amor trinitário. Dizemos que o Pai procede do Filho. Perdão, dizemos que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo é aquele que procede do Pai e do Filho. Professamos nós no credo.
Considerar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é uma conclusão teológica assumida pela Igreja. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. É também uma verdade de fé, que foi definida pelo Concílio de Leão em 1274 e pelo Concílio de Florença em 1724. Ora, é este Espírito, depois da ressurreição de Jesus, nos dá, é este mesmo Espírito, pelo qual Ele encarnou no seio de Maria. O Espírito que Ele nos envia foi o mesmo Espírito que o fez nascer no seio de Maria. Este Espírito Santo é também o Espírito do Pai. Quando Jesus fala do Espírito Santo, chama-lhe o Espírito do Pai. Tal acontece quando anuncia as perseguições e condenações diante dos tribunais a que iam estar sujeitos os seus discípulos. Não sereis vós que falareis, é o Espírito do Pai que falará, o vosso Pai que falará em vós. Em Quinta-feira Santa, Ele anuncia este Consolador vindo do Pai. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito para ficar convosco para sempre, o Espírito da verdade. Ele continuará para junto dos discípulos. O Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á tudo o que eu vos disse. E ainda, João 15, 26, quando vier o Paráclito que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. É por este Espírito que o Pai faz todas as coisas, cria o mundo e mantém o mundo na vida. Ressuscitou Jesus dentre os mortos e dará vida aos vossos corpos mortais, diz São Paulo, carta aos Romanos 8:11. Com efeito, o Filho está perfeitamente submetido ao Pai. O Pai é maior do que eu, diz Jesus, João 14:28. Mas o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele faz, João 5:20. É por isso que o Espírito é igualmente o Espírito do Filho. E de que modo é que este Espírito do Filho pode ser identificado? No mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios, mas um só Deus, numa circulação de amor em que cada um se dá reciprocamente ao outro. Tudo o que é do Pai, o próprio Pai, ao gerá-lo, o deu ao seu Filho único, define o Concílio de Florença. Como em Deus há apenas uma só natureza divina, há um só Deus, há nele um só Espírito divino, que é o Espírito Santo, ou seja, é o Espírito do Filho também. O Pai e eu somos um. João 10:30. O Pai, que é não gerado, gera eternamente o Filho. Comunica-lhe a natureza divina e comunica-lhe, portanto, a natureza do Espírito Santo, inseparável da sua natureza divina, que é também assim o Espírito do Filho. Pai e Filho participam do mesmo Espírito, são da mesma natureza divina, são igualmente possuídos pelo Espírito Santo. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai, Gálatas 4:6, e o seu Filho, por seu lado, comunica-lo por amor a nós. Por outro lado, o Espírito de Deus não é apenas aquele pelo qual o Pai e o Filho agem, amam e conhecem. Ele é também, plenamente e individualmente, uma pessoa divina. Ele age para gerar o Verbo no seio de Maria. Diz Lucas 1:35, o Espírito Santo virá sobre ti, por isso o Filho que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Ele manifesta-se no momento do batismo de Jesus, no começo da sua vida pública, como vimos já há pouco. O céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele, na forma de pomba. É por ele que Jesus expulsa demónios, cura doentes e ressuscita os mortos. Visto que há uma única natureza divina, há apenas um só Espírito divino que repousa sobre as três pessoas da Trindade. Sendo o Espírito que é comum do Pai e do Filho, do qual procede, como princípio único, o Espírito Santo constitui uma pessoa divina, distinta das outras. Se ele é chamado Espírito Santo, é porque este nome é o nome e o único nome que lhe é próprio, tal como o nome do Verbo é próprio da segunda pessoa da Trindade e o nome do Pai da primeira. É Espírito por analogia com o Espírito do homem, isto é, a inteligência e a vontade. É santo, porque ele é a santidade, é a perfeição no ser e no agir.
Deus é a própria santidade, tanto no ser como no agir. Mas no que toca ao agir, é pelo Espírito que o Pai e o Filho agem. Não há ação divina sem o Espírito. É pelo dedo de Deus que eu expulso os demónios, como dizia Jesus em Lucas 11:20. Então, qual é o papel do Espírito Santo? No seio da Trindade, é pelo Espírito, enquanto Espírito do Pai, que a primeira pessoa, Pai, conhece e ama o Filho, o Verbo. É pelo Espírito Santo, na qualidade de Espírito do Filho, que a segunda pessoa, Jesus, conhece o Pai e o ama em retribuição. E o próprio Espírito Santo, enquanto pessoa distinta, conhece e ama as outras duas pessoas. E enquanto Espírito comum, ele une no amor. Designamos então esta distribuição destas propriedades distintas das missões de cada uma das pessoas da Trindade como apropriação, que é atribuindo a cada uma das pessoas da Trindade uma obra comum aos três. É comum aos três, mas cada uma delas é-lhe atribuída em função da sua missão. Assim, atribuímos ao Pai a obra da criação, a obra da geração, da obra da geração do Filho. Atribuímos ao Filho a obra da redenção e ao Espírito Santo a obra da santificação. Esta distinção humana permite-nos estabelecer uma relação privilegiada com uma das pessoas divinas de acordo com a obra que lhe é atribuída naquele momento. Neste sentido, a Virgem Maria é também designada como esposa do Espírito. E vejamos que esta distinção das missões de cada uma das pessoas está patente também na nossa oração. Quando oramos ao Pai, oramos ao Filho, oramos ao Espírito, de acordo com aquilo que comunicamos ou queremos comunicar com cada uma das pessoas da Trindade. E é preciso que aprendamos a orar à Trindade. A orar ao Pai, a orar ao Filho e a orar ao Espírito, orando à Trindade. O Espírito Santo é, portanto, pessoalmente a santidade. E o seu papel é de nos fazer participar nesta santidade. Como nos recorda a liturgia, Jesus enviou da parte do Pai, como primeiro feito dos crentes, este Espírito de amor que nos conduz a Jesus. Se alguém não possuir em si o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8:9. E por Jesus colocar-nos nos braços do Pai. Todos os que são animados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, vamos só ver rapidamente, sem preciso tomar nota, quais são os nomes que na Escritura aparecem para definir o Espírito Santo. Espírito, simplesmente. Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de graça, Espírito de adoção, Espírito da glória de Deus, Espírito de inteligência, é para trás. Espírito de santidade, Espírito Santo da promessa, Espírito de Jesus, Espírito de Deus, Espírito do nosso Deus, Espírito eterno, Espírito do vosso Pai, Consolador, Espírito da verdade, Espírito de Jesus Cristo, Espírito de sabedoria, o bom Espírito, tudo nomes para designar a mesma realidade que vamos encontrar ao longo da Escritura do Novo Testamento. Finalmente, falamos dos dons do Espírito. E o que é um dom do Espírito? Estes 7 dons são disposições permanentes, capacidades que Deus concede e que tornam a pessoa dócil e disposta a seguir os impulsos do Espírito. Os dons pertencem plenamente, em plenitude, a Jesus, o Messias, o qual os comunica aos seus discípulos pela fé, pela oração e pelos sacramentos. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. E São Paulo, na carta aos Gálatas, assinala que o Espírito produz em nós frutos de amor, alegria, paz, paciência, compreensão dos outros, bondade, mansidão e domínio de si mesmo. O primeiro dom é o Espírito de sabedoria. O que é o Espírito de sabedoria? Resumidamente, é o dom do bom gosto que consiste num conhecimento saboroso das coisas espirituais. Faz-nos apreciar as coisas de Deus. Sabedoria é ver sabiamente as coisas, não só com inteligência, mas também com o coração, procurando ver as coisas como Deus as vê e comunicando-as com sabedoria, de tal maneira que os outros percebam
que Deus atua na nossa pessoa, naquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Segundo dom da inteligência. Com este dom podemos conhecer e compreender as coisas de Deus, a maneira como Jesus atua, descobrir inteligentemente, sobretudo nas páginas do Evangelho, que a sua maneira de ser e de agir é diferente do modo de ser da sociedade atual. O dom da inteligência é uma luz especial que pode chegar a todas as pessoas e muitas vezes tem os seus frutos nas crianças, nos simples e nos mais humildes. Terceiro dom, o dom do conselho. Trata-se de ter a capacidade de escutar o Senhor que nos fala e tratar de ajudar-nos a enfrentar melhor os momentos duros e difíceis da vida, ao mesmo tempo que nos dá a capacidade de aconselhar, inspirados pelo Espírito, de modo que aqueles que nos pedem ajuda, aqueles que necessitam de palavras de alento e vida, sejam também objeto deste Espírito Santo. Quarto, Espírito de fortaleza. Este dom dá-nos a firmeza interior necessária para superar os momentos difíceis e duros da nossa vida. Muitas vezes somos fracos, somos débeis e podemos cair facilmente nas tentações próprias da sociedade. O dinheiro, o poder, o consumismo, os vícios. E é aí que necessitamos deste dom da fortaleza e pedir ao Senhor que nos ilumine. O exemplo de Jesus Cristo, da sua paixão e morte, devem ser para nós um testemunho autêntico de fortaleza que nos há de levar a superar a nossa debilidade humana. Quinto, o dom da ciência. Este dom ajuda-nos a descobrir a presença de Deus no mundo, na vida, na natureza, dia e noite, no mar ou na montanha. O espírito de ciência descobre-nos o nosso fim sobrenatural e os meios adequados para o alcançar, permitindo-nos discernir entre o bem e o mal, fazendo-nos olhar as pessoas e as coisas com os mesmos olhos de Deus. Sexto dom, o da piedade. Este dom permite-nos que nos aproximemos confiadamente de Deus, falar com simplicidade, abrir o nosso coração de filho a um Pai bom, que sabemos que nos ama e nos perdoa, um Pai nosso. Este dom há de motivar-nos à oração, ao encontro profundo com o Senhor, ao encontro na Igreja, a abrir a Sagrada Escritura e a desfrutar da presença do Senhor na nossa vida. Não se trata de ter medo de Deus, no sétimo e último dom. Não se trata de ter medo de Deus, que é o dom do temor de Deus, mas sentir-se amado por Ele. Faz-nos este dom evitar o pecado porque ofende a Deus. Quando se descobre o amor de Deus, o único que desejamos é fazer a sua vontade e sentimos temor de ir por outros caminhos. Neste sentido, existe um temor de falhar, um temor de entristecer o Senhor. Com este dom, recebemos força para vencer os medos e apreciarmos o grande amor que Deus nos tem. Bem-aja pela vossa paciência.